Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para mais uma grande aula para vocês. Hoje uma aula aí muito gostosa, uma aula muito legal, chamada empreendedorismo, né? Uma aula de administração. Professor, empreendedorismo, professor, é uma ferramenta da administração? Não. Professor, é uma matéria específica? Sim, só que é uma matéria específica que dita o quê? Um comportamento. Claro, hoje em dia a gente sabe que é moda, né? Fulano de tal é empreendedor, né? Fulano de tal é empreendedor. Por que ele é empreendedor? Vamos lá, gente, vamos elaborar o juízo de valor. Por quê? Porque se você conseguir formar um juízo de valor sobre empreendedorismo, você pode ter certeza que você vai mandar muito bem na prova, gente. Primeira coisa, né? Empreendedorismo não é uma ferramenta, tá? Empreendedorismo é o quê? Empreendedorismo é um conjunto de competências individuais que o sujeito tem de fazer acontecer, de fazer dar certo. Isso é um cara empreendedor, tá? Onde ele consegue o quê? Criar, enxergar alternativas, não só enxergar alternativas, né? E fazer acontecer. O que tem muito, né? São falsos empreendedores. As pessoas aí enxergam até as alternativas, mas não têm determinação, planejamento e foco para fazer acontecer. Bacana? Exatamente nisso que deve cair na prova de vocês. Então vem comigo, o empreendedorismo, então, o quê? Um comportamento humano, né? Vem comigo. Nossa aula aqui a gente dividiu em 3 partes, né? A primeira parte eu quero trazer uma parte conceitual, que a gente vai falar agora. A segunda parte a gente vai trazer aí a questão aí do perfil do empreendedor, muito importante, que se eu conceituei que o empreendedorismo é um conjunto de comportamentos requeridos pelo sujeito, o que é isso? O conhecimento, a habilidade, a atitude por parte do perfil do empreendedor. Cara, se você sabe o perfil do empreendedor, você não erra nenhuma questão nesse sentido. Vem comigo, né? Conceitos. Empreendedorismo é a arte de fazer acontecer com motivação e criatividade. Olha aí, né? É a arte de fazer acontecer. Muita atenção, na prova pode ter pegadinha. Você vai colocar lá no comando da questão, poxa, o cara teve uma ideia brilhante, bacana, só que ele não soube fazer acontecer, então ele é um sonhador, tá? Então, quem não sabe fazer acontecer, significa dizer que ele não é empreendedor. O empreendedor tem que saber fazer acontecer, claro, sempre com o quê? Com energia, com motivação, e sim com criatividade, com certeza, né? Empreendedorismo é um fenômeno cultural, expressão dos hábitos, práticas e valores das pessoas, né? Sendo necessário esclarecer que o seu objeto de estudo não é a empresa, e sim o empreendedor, podendo abranger as seguintes dimensões. Então vamos lá, né, gente? Então o objeto de estudo não é a empresa é a organização, é o empreendedor. O empreendedor é a pessoa natural, a pessoa física, ok. Professor, podendo abranger as seguintes dimensões, né? O que significa isso, né? Temas envolvidos, né? Olha só, né? Não é muito distante de você aí, você conseguir procurar na internet, por exemplo, né? Um curso, né, de graduação em empreendedorismo, né? Professor, tem curso de graduação de empreendedorismo? Sim, tem. E aí, professor, qual que é a grade do curso? Então, a grade do curso de empreendedor, por exemplo, ele aborda esses temas, ó, criação das empresas. Então, quem faz o curso lá de empreendedor, ele vai verificar o quê? Ele vai estudar todos os mecanismos burocráticos para a criação de uma empresa. Com certeza, né? Uma personalidade empresária, né? Geração de autoemprego, né? Hoje em dia, o empreendedor, aquele cara que faz acontecer, hoje está o quê? No autoemprego, ele consegue empreender, ele consegue gerar renda para o seu sustento. Outro tema muito importante, e esse tema importante as organizações estão buscando, né? Intraempreendedorismo. Intraempreendedorismo, quando o empregado assume a sua dimensão empreendedora. Olha só que coisa interessante. Então, empreendedorismo é o quê? Não é qualquer pessoa que é empreendedor. Empreendedor vai ser aquela pessoa que tem um perfil específico de empreendedor, que sabe fazer acontecer com motivação, com criatividade. Ok. Intraempreendedorismo, inclusive eu digo para vocês, que é um assunto, né, desses assuntos, o assunto mais cobrado na prova de concurso. Intraempreendedorismo significa dizer o seguinte, exemplo, vamos lá, você tem a empresa, né, dentro da sua empresa você tem um funcionário, esse empregado, um colaborador, e esse colaborador ele é diferente, ele inova, ele cria, ele está sempre motivado, ele faz acontecer. Então, dentro da própria organização,
ele é chamado de intraempreendedor. Inclusive o seguinte, as organizações estão buscando esse tipo de comportamento, o intraempreendedor. Tá, isso aqui a gente vai fazer uma questão já já e sempre é cobrado esse assunto, né? Vamos lá, outro tema aí envolvido, né? Olha aí, empreendedorismo comunitário, né? Envolvendo o quê? A sociedade, compromisso com o meio social, a ética e a cidadania. E claro, empreendedorismo hoje, né? Até para geração de renda, faz parte de uma política pública brasileira aí, muito consolidada, ok? E agora, pessoal, vem cá comigo, treino, né? Assembleia Legislativa, FGV 2017, cargo de analista. O termo intraempreendedor é utilizado para designar um empreendedor que intraempreendedor, está entre o quê? Entre uma organização. Atua em uma organização já existente? Claro, correto, né? Já encontramos aqui o gabarito correto, o gabarito letra A. Vamos fazer as outras questões, né? Letra B, dá prioridade às relações interpessoais na organização, né? Olha, dá prioridade das relações interpessoais. Relações interpessoais são entre as pessoas, né? Claro que ele tem que ter o quê? Ele tem que ter o relacionamento, mas a alternativa número A é o que? É o correto. Inclusive é o seguinte, tanto o intraempreendedor quanto o empreendedor, ele busca sempre ter aliados, sempre ter uma rede de relacionamento bastante atuante e atualizada, né? Ok, falsa, né? Letra B, C, lidera a criação de uma nova organização. Olha aí, lidera a criação de uma nova organização. Está errado, é oposto. Isso aqui tem a ver com o quê? Pode ter a ver com o empreendedorismo, né? Ok. D, é um dos empreendedores de um grupo que pretende criar uma nova startup, né? Ou seja, uma cumbuca lá de fomentação. Não tem nada a ver com isso, é realmente ali uma organização já existente. Tem experiência anterior na área de negócio de estudo. Não, experiência não significa dizer que ele tem todas as competências do intraempreendedor. Gabarito correto, muito fácil a questão, gabarito letra A. Continuando, só para reforçar para vocês, então aqui na nossa aula de empreendedorismo é a aula onde a gente vai bater alguns conceitos básicos, né, para formar o quê? Um juízo de valor, para te preparar para a prova de concurso, né? Gente, empreendedorismo significa a empresa, tá? A empresa não significa, vem comigo, conceito número 1, empresário. Eu sou empresário, eu, professor Luiz, por quê? Porque eu tenho uma empresa registrada no meu nome. É a condição jurídica do indivíduo que foi aos órgãos públicos e registrou uma empresa em seu nome, principalmente na junta comercial. Então, eu sou um empresário, né? Então, é a condição jurídica, né? Então, ele é sócio de uma empresa. Agora, empreendedor, não, né? É a expressão de um conjunto de comportamentos que potencializa a condição deste empresário, direcionando com mais eficiência rumos aos seus objetivos. Ou seja, né? Não quer dizer que todo empresário seja empreendedor. Por quê, professor? Porque empresário basta ter lá o registro no seu nome, ele vai ser uma condição jurídica. Já o empreendedor vai ser o quê? Um conjunto de comportamentos aí específicos para empreender. Bacana? Pode cair, com certeza, né? E agora, professor, vamos contar um pouquinho de história para a galera aí, né? Um pouquinho da história, né? A gente vai falar agora do Stamper, né? Olha só, vem comigo. Empreendedorismo foi popularizado pelo economista Joseph Stamper, né? Schumpeter, né? Em 1950, como sendo uma peça central à sua teoria da destruição criativa. Então, ele criou uma teoria, a destruição criativa, a ideia central foi o que? O comportamento empreendedor, né? Segundo Schumpeter, o empreendedor é alguém versátil, joga em todas as posições, que possui as habilidades técnicas para saber produzir e capitalistas ao reunir recursos financeiros, organizar as operações internas e realiza as vendas de sua empresa. Então, isso aqui é a ideia lá inicial de 1950 do empreendedorismo. O empreendedor é alguém que sabe onde,
quando e como chegar na busca de sua realização pessoal, de sua família, empresa ou comunidade. E uma vez definidos os seus sonhos, ele os projeta como um horizonte futuro de aproximadamente 15 anos. Então, olha só, cara, aqui a gente já traz coisas importantes sobre o empreendedor, né? Então, o empreendedorismo é o seguinte, primeira coisa, cara, né? Ele sabe aonde quer chegar. Quando a pessoa sabe aonde ela quer chegar, ela está lá, ó, ela tem um rumo na sua vida, né? Outra coisa, tudo bem, ele sabe aonde quer chegar. Ok, e aí, professor? Como chegar lá é outros 500. Essas duas competências o empreendedor tem também, né? Ok, né? Outra coisa importante, né? Ele vai projetar, né, seus sonhos, né, projetos com horizonte futuro. Quando ele projeta sonhos em um horizonte futuro, o empreendedor tem uma outra competência, ele tem capacidade de elaborar um plano e executar o próprio plano, né? Aí eu digo para vocês o seguinte, né? Eu tive muito tempo na administração pública, né? Sempre formando equipes, né? E sempre buscando, claro, esse perfil intraempreendedor dentro das organizações, um perfil empreendedor, né? Rapaz, as coisas mais difíceis que eu tinha lá no estado era encontrar alguém que era capaz de elaborar um plano de trabalho e executar o seu próprio plano de trabalho. É muito difícil. E o empreendedor, o quê? Ele faz isso naturalmente através do plano, né? Outra coisa, essa conduta de empreendedor não é apenas no campo comercial empresário, né? A filosofia do empreendedor abrange também, ó, a empresa, comunidade, a sua família, a sua realização pessoal, né? Vem comigo, mas o empreendedor não é um sonhador inconsequente. Isso aqui é muito importante, né? Ó, tem muitos sonhadores que se passam por empreendedores, negativo. No começo da aula eu falei, empreendedor é aquele que faz acontecer, que transforma sonhos em realidade. Quando você sonha, você sabe onde que você quer chegar. Depois você faz o como e, claro, você executa. Professor, qual que é a principal ferramenta da administração para fazer acontecer o planejamento? A partir de uma visão de futuro, ele elabora todo um planejamento que permita criar as condições necessárias à efetiva realização dos seus projetos de vida, seja no aspecto pessoal, familiar, profissional, acadêmico ou empresarial. Então ele elabora, ele tem a gestão da sua vida, né? É um cara aí diferente, realmente é um empreendedor. Vem comigo aqui, né? Entre muitas qualidades pessoais de um empreendedor, destacam-se as seguintes, vamos lá. Qualidades pessoais, né? Como que a gente pode identificar? Gente, a questão de concurso vai cair em relação a isso. Então o empreendedor, tá? Ele faz o seguinte, ele tem o quê? Iniciativa, né? Ele sempre está um passo à frente, tem iniciativa, né? Tem iniciativa, né? Rapaz, olha, é muito difícil a gente encontrar gente que tem iniciativa, cara. Então tem que ter iniciativa, tem que andar, fazer andar, né? Tem que ter visão, enxergar lá na frente, tem que ter coragem, professor. Coragem para quê? Coragem para assumir riscos, né? Anotem aí, ó. Tá? Assumir risco. Quem não assume riscos nenhum nunca vai empreender. Ok, né? Tem que ter firmeza, né? Firmeza, tem que ter determinação, tem que ter decisão, atitude e respeito humano e principalmente capacidade de organização e de direção. Porque se não tem capacidade de organização e direção, ele não vai conseguir empreender nada, né? Resumindo, essa parte teórica aqui para terminar a nossa primeira parte é o seguinte, quaisquer que sejam as fontes de informação, sempre encontraremos a figura de um empreendedor relacionado a alguém inovador, inquieto, sempre está buscando, nunca está satisfeito, não é um cara acomodado, criativo, planejador e sempre de olho no futuro. Então, isso aqui eu passei para vocês o quê? O conceito do empreendedor. Bacana? Eu acho que deu para fixar bem essa parte conceitual e agora a gente vai definir o seguinte, o perfil do empreendedor. Com certeza, o examinador vai colocar no comando da questão uma situação que você deverá identificar se essa pessoa tem um perfil empreendedor. Vem comigo, 10 competências e habilidades aí inerentes, né, e comportamentos aí inerentes ao empreendedor. Perfil do empreendedor. Primeiro, né, tem iniciativa e curiosidade. Tá? Iniciativa, iniciar, curiosidade, né, gente, você buscar mais, você ser curioso, né?
descobrindo e transformando oportunidades em produtos ou negócios inovadores, né? Eu sempre digo que o empreendedor consegue enxergar, né? Ele consegue enxergar onde ninguém enxerga. Ele consegue enxergar o quê? Oportunidades. Por que ele consegue enxergar oportunidades? Porque ele é curioso, porque ele tem iniciativa. Milhões viram a maçã cair, mas só Newton perguntou o porquê, né? Ele teve iniciativa de perguntar o porquê. Tá certo? Olha aí, né? Vamos lá. Ok, vem comigo, né? Segundo, seja persistente nas metas e flexível nas estratégias, né? Olha que coisa interessante, né? Seja persistente nas metas, né? Metas é o quê? Meta é o caminho para você alcançar algum resultado, né? Caminho para alcançar algum resultado. Isso aqui é a conceituação de meta lá do grego, né? E aí, professor, estratégias. Aí é o seguinte, como você vai alcançar essa meta, você vai ter que elaborar diversas estratégias. O que acontece, gente? No decorrer da execução de todas as metas, né? Praticamente você tem o quê? Não vai realizar como você planejou. E aí, professor, você vai ter que ser flexível para se adaptar a essas novas realidades. Se você não se adaptar a essas realidades, você vai ser um teimoso, né? Sendo um teimoso aí, você não vai conseguir atingir seus objetivos. As estratégias mudam com as circunstâncias, seja persistente, não teimoso. Olha só, seja persistente. O que é persistente? Lá está meu caminho. Tá, eu quero aquele objetivo, então você tem que alcançar aquele objetivo, não necessariamente por esse caminho. Não seja teimoso. Se você é teimoso, pode ter certeza que você não tem um perfil empreendedor. Pelo contrário, o perfil empreendedor ele é altamente flexível. Quando ele é convencido que ele está errado, ele muda de rumo imediatamente. Ele é um cara esperto, é um cara sábio, né? Nada está em nosso poder como a própria vontade, né? Ok, vamos lá. Terceira competência, calcula os riscos. Isso aqui é muito importante, né? Rapaz, aquela pessoa altamente conservadora que não gosta de assumir nenhum tipo de risco. Cara, tá fora. Por quê? Porque é o perfil do empreendedor assumir riscos. Professor, por que ele vai assumir risco? Porque ele gosta? Não. Porque o novo, né? O desconhecido necessita de riscos. O novo desconhecido necessita de risco, então ele vai ter que arriscar, né? É claro que o risco não vai ser uma inconsequência, né? Agora tem muita gente lá que não tem medo de risco, né? Tem muita gente que não tem medo de risco. Então o cara que não tem medo de risco, o cara, ele vai o quê? Vai ser um inconsequente. Então o empreendedor, primeiro, ele assume o risco, bacana. Agora, preste atenção, questão de prova, ele assume o risco, mas ele calcula o efeito do risco. Ele calcula. Então, terceiro, ele calcula os riscos, né? Se ele analisar que é muito perigoso, né, que não há probabilidade, ele cai fora, ele puxa o barquinho dele, né? Então, ele calcula os riscos, né? Ok. O empreendedor não está em busca de aventuras, e sim de resultados. Olha, quem calcula os riscos é aquele que quer resultado, não aventuras, né? É preciso menos tempo para fazer algo da maneira certa do que explicar por que foi feito de maneira errada, né? Então aí calcule os riscos, né? Bacana, né? Certo, né? Vem comigo. Quarta competência, persistência e a máxima eficiência, né? Vem comigo, vamos falar da máxima eficiência, né? Máxima eficiência é um conceito lá da teoria, né? Max Weber, né? Por teoria de burocracia, que é o que é máxima eficiência, né? Você coloca lá, a administração científica também é o que é máxima eficiência, né? Professor, o que é eficiência, né? Eficiência é fazer mais com menos. Eficiência é produzir mais com menos, não é isso? Produzir mais com menos e fazer as coisas certas. Produzir mais com menos e fazer as coisas certas. Isso é ser eficiente, né? Quando você é eficiente, você o quê? Você aumenta a sua lucratividade, você aumenta o seu resultado. Então, todo empreendedor sempre busca fazer melhor as coisas. Olá, meus amigos. Inicialmente eu peço licença a vocês, pois interrompi os seus estudos, mas esse vídeo é um vídeo promocional da Lá Concurso, é um vídeo para você se deparar aqui com o nosso site. Se você quiser assistir o final desse vídeo, se você quiser assistir o PDF, quer fazer o curso completo, ponto a ponto do edital, super atualizado, enxuto, eu convido você a se matricular no nosso curso, tem um link aqui embaixo, o investimento apenas R$ 119,90. Para de reclamar aí que eu cortei o vídeo, cara, vai lá, tira o escorpião do bolso. Ah, não tenho, mentira, não acredito nisso, R$ 119,90, esse curso fabuloso aqui da Lá Concursos, o melhor custo-benefício do mercado, ali você vai encontrar,
tá certo? Todo o conhecimento necessário e suficiente para você ser aprovado no concurso da Guarda Civil. Só depende de você. E ainda, você tem ainda a nossa metodologia do Personal Coach, que é o estudo e regime de metas. Bacana? Vamos lá, vem estudar com a gente aqui na Lá Concurso. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.